muitas pessoas novas, muita gente nova. E essas pessoas que vão dar os encaminhamentos que a gente construiu, né? Que a gente trabalhou nesse sentido. Então, agradeço muito pela Vida Rio de Janeiro por essa oportunidade. A HF, bom, como vocês sabem, a gente mora na região nordeste do Brasil, região norte e nordeste, desigualdade muito forte, né? Famílias que se mantêm no poder político há muitos e muitos anos, né? Eu acho que vocês devem conhecer, que respaldam os seus poderes políticos, né? Mas a desigualdade e o Covid trouxeram dimensões muito graves para a gente, que é a fome. Ou seja, as pessoas vivendo com HIV, sejam mulheres, homens, travestis e transexuais, e homens que fazem sexo com outros homens, profissionais do sexo também, chegavam na instituição com fome, né? Muitas vezes você, para manter uma relação com o trabalho sexual, você tem que fazer os prazeres dos seus clientes, né? Muitas vezes você tem que fazer a escuta do seu cliente, porque ele vê você como uma pessoa que possa colocar todas as dificuldades e desafios que ele passa para estruturar a sua vida. E isso é importante ressaltar que e o profissional do sexo tem muito desse lugar. Bom, o projeto Testar e Cuidar, Grupo de Trabalhos em Prevenção Positiva, uma entidade fundada por pessoas vivendo com HIV de base comunitária, né? A gente sempre fala isso, a gente veio desse lugar, a gente continua neste lugar. O projeto Testar e Cuidar, que tem como objetivo ampliar o acesso à informação em saúde para a população chaves frente à epidemia. Bom, esse é um projeto que foi muito importante para nós. Primeiro, pela perspectiva do apoio. Não tivemos apoio do governo federal, né? Tivemos apoio nem do governo estadual, nem do municipal. Porque parece que quando acompanha um governo federal, o estadual e o municipal que diz que é comprometido, mas também fica calado e aproveita desse momento também para a utilização do recurso público para outros interesses, né? Então, eu acho que é importante ressaltar o apoio da HF, né? Muitas organizações se manteram pelo apoio da HF também, os parceiros de outras instituições, e a gente se manteve também pelo apoio das pessoas que doavam à instituição, porque elas têm uma consciência política de 22 anos atrás. Então, elas ainda continuavam apoiando através de alimentos, através de doação de recursos financeiros, para que a gente se mantesse, né? Porque tem que pagar aluguel, luz, água e telefone. Pessoas em situação de rua, usuários de álcool e outras drogas, travestis, transexuais, gays e outros SH. Bom, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo. Esse é um problema também que tivemos, né? Porque quando você forma sujeitos dentro desse lugar, parece que incomoda o Estado, né? A gente é uma entidade de defesa de direitos humanos. A gente atua no dia 10, até o dia 10 de dezembro dentro da perspectiva de visualizar essas ações, né? Tivemos 2 travestis, uma que a gente também trabalha no cárcere, né? Ela se tornou sujeito e começou a incomodar. Tivemos que mandar ela para a Espanha nos últimos 6 meses. A outra, Maria Clara de Sena, alguns de vocês conheceram, algumas trans conhecem Maria Clara de Sena, está há 5 anos no Canadá, porque também participou do mecanismo de combate à tortura do Estado, né? Mas quando chegou na unidade prisional, o agente penitenciário, que ainda continua trabalhando lá, disse que não chamava ela de Maria Clara e mandou os agentes penitenciários apontar o revólver para ela. Tá? Então a gente precisou tirar Maria Clara do Recife, botando elas em outros lugares, mas ele, através do Estado, ele sabia onde ela estava. Chegava no apartamento dela e dizia: olha, eu sei onde você está, né? E aí ela teve que passar um período na instituição, que não é uma casa de apoio, mas a gente encaminhou ela a partir de um apoio também internacional de uma instituição que acolhe transexuais vítimas de violência no mundo, no Canadá.
e ela foi para lá, está há 5 anos, terminou a formação dela, né, e está vivendo no Canadá. Lá, pelo menos, ela é respeitada, né? Isso é que eu acho que é importante ressaltar. Pessoas negras inseridas em outras populações. Alô? Melhorou, gente? Atrás? Obrigado. Bom, aqui é um espaço de trabalho sexual, tá? Através da educação entre pares. A gente trabalha muito com essa perspectiva de educação entre pares. Essas duas profissionais travestis, elas foram acolhidas a partir do trabalho sexual e se tornaram sujeitos. Mas, como eu disse, a gente criou políticas, mas o Estado e o município, o Estado de Pernambuco e o município da cidade do Recife, ainda tem uma perspectiva de mostrar processos que não ocorrem com efetividade. E aí, muitas vezes, pegam representações desses espaços, de outros movimentos, não diria nem que são de movimentos, para legalizar a utilização do recurso público, né, para os seus devidos interesses. Prevenção combinada, indicação de orientação sobre o uso da PEP, indicação de orientação sobre o uso da PrEP, orientações sobre prevenção na transmissão vertical. Lá em Pernambuco ainda nasce criança vivendo com HIV. Quem sabe do estigma, quem sabe do processo que a gente passa, do preconceito que a gente passa, imagine uma criança ainda nascer com HIV no Estado, né? Por culpa do próprio Estado. Outra questão que eu acho importante é a PEP e a PrEP. Bom, quando lança, chega vamos dizer assim, uma população que tem conhecimento, tem condição financeira e vai ao serviço público e consegue acessar. Muitas profissionais do sexo, travestis e mulheres transexuais, não tiveram nem a viabilidade de chegar ao serviço, porque nem dinheiro de passagem, de transporte tem. Tá? Nesse Covid, as cafetinas e os cafetões não queriam saber não, tinha que trabalhar para trazer dinheiro. Eles não querem saber de Covid não. Tá? E aí muitas delas não tinham condições nenhuma de chegar. Então a gente foi nos locais de trabalho, muitos deles mudaram de local, né? Porque ficaram vulneráveis, tiveram que trabalhar perto de suas casas, porque existe o trabalho sexual também nos bairros chiques, né? E aí tem as cafetinas, os cafetões muito organizados, né? Que fazem desse trabalho um exercício profissional. Eu acho que é importante a gente começar também a debater isso, né? Para que essas e esses trabalhadores sexuais tenham uma oportunidade de direitos, né? Porque você, quando é jovem, você consegue muito trabalho sexual, mas depois passa uma certa idade, e aí como fica, né? Eles precisam se organizar, eles precisam exigir do Estado esse direito, que é a profissão mais antiga que existe nesse plano, né? Promovendo rodas de diálogos e abordagens de rua baseadas na metodologia de educação de pares, abordando os temas de prevenção, IST, HIV e hepatites virais. Promoção do acesso à saúde como direito humano a partir da construção. Essas são as metas, né? Realizar 1.200 testagens, distribuir 1.200 autotestes, contribuir para a estratégia de enfrentamento ao HIV e AIDS, a partir do trabalho dos segmentos com maior vulnerabilidade. E nas comunidades e nesses serviços sexuais, né? Porque, como eu disse, existe lá no Estado e na cidade do Recife, que, vamos dizer assim, os clientes europeus, né, começam a chegar a partir de agosto. Né? Esses clientes que pagam mais caro para manter relações sexuais sem camisinha, né? Ficam com o garoto ou ficam com a travesti e o transexual e depois vão embora do Brasil e deixam o HIV para essas pessoas. Temos diversos que nos acompanham dentro dessa perspectiva. A vigência do projeto foi de 2021 a maio de 2022. Foram realizadas 46 ações de base comunitária para ofertar a testagem rápida.
8 rodas de diálogo sobre prevenção combinada com foco na PEP e PrEP. 6 saídas noturnas para abordagem das travestis e transexuais e HSH, profissionais do sexo. Outra coisa, o Estado gostava de ir querer mandar aqueles carros, né, um monte de gente que trabalha lá para eles, para as ações com o trabalho sexual. Não tem condições. A pessoa está ali, está trabalhando, ela precisa ter um tempo natural de trabalho. A sociedade civil chega lá, a gente conversa, não atrapalha o trabalho sexual da profissional ou do profissional, a gente faz a escuta, a gente encaminha para a instituição, mas não com levas de representações de Estado, né, e de município, para tirar fotografia, para sair bem na foto, né? Não, a gente não tem esse objetivo. Eu acho que é importante ressaltar esse processo. Outra coisa, nos locais de trabalho sexual, a gente ofertava o serviço, né, para testagem, ou seja, ela levava o material para poder ser testado no momento que ela acontece. Porque fazer teste de HIV no local de trabalho sexual fica extremamente complicado para fazer esse abordagem dessa maneira, né? Atrapalha inclusive elas, né? Os cafetões e as cafetinas não gostavam que a gente chegasse para falar de prevenção, porque empoderava essas pessoas pelo conhecimento do direito, né? De que o trabalho dela não é nenhuma imposição irregular. Tá? 10 reuniões com a equipe de trabalho, 6 folders produzidos sobre hepatites virais, prevenção combinada, redução de danos, teste rápido, autoteste de tuberculose. Redução de danos, outro fato que vem se agravando cada vez mais no Estado, né? É o crack. Tá? O crack chega nesses espaços e o crack, para vender, também invadiu os locais de trabalho sexual das profissionais do sexo. Então, a gente conhece muitos deles que, quando a gente está atuando nesses locais, eles passam nas travestis, porque elas e os garotos de programa também são um instrumento para vender a droga ao cliente, né? É um outro fato que a gente quer separar esses dois lugares. Nada contra a utilização do uso da droga, mas ali não é o espaço para isso, ali é um espaço de trabalho. Resultados alcançados: em torno de 2.450 pessoas acessadas direto e indiretamente, 1.500 autotestes dispensados, 1.350 TRFO realizados, 70 pessoas encaminhadas para a realização de testagem de sífilis e hepatites B e C, 64 atendimentos jurídicos realizados. A maioria desses atendimentos jurídicos é justamente na perspectiva do trabalho sexual. Boa Viagem é um bairro rico, onde as cafetinas e os cafetões colocam as trabalhadoras e os trabalhadores que eles querem, né? Esses das comunidades nem podem chegar próximos, porque tem os cafetões que têm seus seguranças e as cafetinas também, né? Então retiram você daquele local que está atrapalhando o comércio deles. Então a polícia vai, muitas vezes à noite, né? Esse órgão da Secretaria de Defesa Social, que deveria ter um padrão de atendimento a esses trabalhadores sexuais, chega para pegar a renda do dia. Veja, você já está se esforçando ali para conseguir seu dinheiro para se manter, né? E chega a uma situação dessa também. É um fato, né? A gente tem lutado muito contra esse lugar, proporcionado o fortalecimento dessas profissionais dentro desse objetivo, para que eles possam estar exigindo o que é de direito deles, né? A segurança, não cafetinagem. 20 pessoas encaminhadas para tomar a vacina contra a hepatite B, 18 pessoas tiveram resultado reagente para o HIV e foram encaminhadas e inseridas no serviço de saúde de referência, isso inclusive um garoto de programa que tinha tido
Um período vivenciou com um suíço que chegou lá, né, aqueles amores confortáveis, né, porque lá o trabalho sexual é muito organizado, viu? Quando desce do aeroporto, o cliente já está lá, né? O garoto já está lá, a travesti já está lá, o transexual já está lá. Vai para os hotéis ricos das praias, né? E vai para os locais que ele nunca esteve nesse lugar, né? Que é importante ressaltar. E deixou o HIV para ele, né? Foi-se embora, voltou para a sua terra e deixou o HIV para ele. Então isso é importante a gente ressaltar, que isso ainda é um fato corriqueiro na cidade do Recife. Não na perspectiva de tráfico interno, tá? O tráfico interno, ele saiu de lá. O que é o tráfico interno? É pegar um monte de travesti e transexual, botar peito e bunda e mandar para cá, para o Rio, mandar para São Paulo, para poder ser vistos e poderem ser encaminhados para esse trabalho fora do Brasil. Tá? Isso é uma rotina, tá, pessoas? 1.550 unidades de preservativo, 7.344 unidades de preservativos externos dispensados, 10 pessoas encaminhadas para o procedimento da PEP e 15 para a PrEP. 1.200 unidades de sachê de gel lubrificante dispensado, porque o nosso governo atual cortou o gel lubrificante, né? Mas a gente conseguiu, através desses apoios que a gente consegue, tendo credibilidade na sociedade que a gente convive, a gente conseguiu apoios de diversas formas que possibilitavam o gel lubrificante. Tá? E isso é importante ressaltar para que isso volte numa política do governo federal, né? Eu acho que é super importante. Conquistas, parcerias formadas e reafirmadas, a adesão do público prioritário para as ações e atividades, procura do público pelos serviços de saúde, informações que foram disseminadas através de ações realizadas, o aumento pela procura da PEP e PrEP, que ainda é um problema para essas populações que vêm em situação de desigualdade. Vivemos na 10ª economia do mundo, né? Por que essas pessoas vivem nessa situação? A gente precisa ver também que nós somos movimento social. A gente quase perdia para este governo a sua continuidade, né? E a gente precisa refletir, Márcio, também aqui no Vivendo, como vão fazer estratégias para que esse tipo de governo não volte novamente, né? Porque eles ainda estão organizados no Congresso, no Senado, e a gente precisa estar debatendo entre nós sobre isso. Como organizar, estar mais nas comunidades, né? Porque agora facilita a internet e a gente fica lá na internet, mas a gente voltar às comunidades. A gente tem o acolhimento das comunidades. Eu acho que é importante ressaltar isso. Também pedi à ministra, a ex-ministra, dona Damares, né, o que é aquele trator que foi comprado por 9 milhões de reais, né? A gente precisa também cobrar a transparência desse governo novo também, né? Porque quando a gente viu a questão dos prováveis ministros da saúde, todos brancos, de condição financeira inegáveis, né? Eu acho que precisa rediscutir esse processo também. A pandemia do Covid, tendo em vista esta, causou um impacto muito grande na vida das pessoas, principalmente das populações mais vulneráveis. Eu acho que a gente precisa voltar para solidificar o nosso trabalho e a gente criar uma política que possa ser sustentada após o governo, esse novo governo Lula também, né? Importante ressaltar também que Lula foi o único presidente desse país que quebrou patente, né? Ele quebrou uma patente de um antirretroviral. Então vamos insistir nisso. As indústrias farmacêuticas são muito poderosas, né? Eu acho que muitos aqui já falaram sobre essa importância de luta. Bom, essas são as ações, né? As ações quando sai o carro lá para as atividades noturnas, né? Uma vez por semana a gente vai nas atividades noturnas, nos trabalhos sexuais. A maior frequência de trabalhos sexuais na cidade é quinta, sexta e sábado.
tá? É super lotado de clientes. Muitos que se falam enquanto heterossexuais, né? A gente vê na televisão, quando vê, está lá. Diálogos de prevenção em escolas públicas, a gente trabalha muito em escolas públicas. Ações de testagem, de autoteste na Praça da Várzea, que é perto da Universidade Federal de Pernambuco. Uma oficina sobre hepatites virais na sede do GTP. Autotestagem dispensada no Pátio do Carmo. Pronto, na frente da Igreja do Carmo, gente. Olha, uma quantidade de trabalhador e trabalhadora sexual. É onde a gente faz mais testagem, viu? Muita testagem, porque muitos trabalhadores sexuais ficam na frente da Igreja do Carmo. Os padres, às vezes, também buscam esses trabalhadores, né? Vocês sabem. Na Praça da Soledade, que é perto lá da instituição, e tem um aglomerado muito grande de jovens gays, né? De jovens travestis que passam por lá. Rodas de diálogo de prevenção combinada, nessa escola estadual também, foi super importante lá. Aqui na Casa Frei Francisco, que é uma casa que atua com jovens que não têm a possibilidade de moradia, né? Então a gente foi lá, falou do trabalho, eles acolheram a gente e a gente fez essa ação com testagens também. E a reunião de monitoramento e avaliações da ação do projeto na sede do GTP. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Márcio a possibilidade desse lugar, a HF pela possibilidade da continuidade do nosso trabalho, porque a gente não teve apoio de nenhuma das 3 instâncias federais, né? Dizer também que a gente está dentro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, né? Eu sou o presidente desse conselho, e também na ABONG, a ABONG de Pernambuco e na ABONG nacional. A gente teve que buscar outras estratégias também para manter o nosso trabalho e para a gente mostrar que a gente exige direitos humanos, né? Obrigado.